Fala, rapaziada, seguidores do canal Vai Lá Com No Asfalto. Que é isso, Liminha? Cenário novo? Eu também reparei uma diferença, né? Estamos evoluindo. Pessoal, começando um EP, mais um pra vocês. Hoje a gente está fazendo uma gravação externa, porque convidado especial a gente faz versão 2. Então, hoje a gente está aqui no consultório da doutora Ana Paula Simões, referência em ortopedia, atleta, e a gente vai levantar muitas dúvidas, muitos questionamentos, pautas que estão rolando na internet, no mundo dos corredores, mundo do esporte, que eu acho que todos nós que corremos, ou como amadores ou como profissionais, acho que a gente já se deparou, em algum momento a gente vai se deparar. Então a gente vai perguntar tudo pra ela e eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente que tá em casa aí, que pode estar sofrendo de uma dorzinha, do incômodo. Então fiquem ligados, peguem a pipoca de vocês aí sem gordura, né? Não é, Doc? Sem açúcar. Sem açúcar. E vamos lá, vamos bater esse papo com ela e perguntar tudo que a gente tá com dúvida aqui. Roda a vinheta aí, Liminha. Doc, seja muito bem-vinda novamente. Nossa, que honra vocês irem aqui. Eu queria que esse podcast fosse parecido, então, com um consultório, né? Como vocês estivessem vindo aqui, tirar suas dúvidas, fazer uma consulta ou até mesmo tratar. Vamos fazer desse podcast as dúvidas de todos os ouvintes. Vamos lá. Eu tô me sentindo em casa, porque acho que, tirando a física, acho que é o segundo lugar que eu mais bato carteirinha aqui, Liminha. Eu já perdi as contas. Quantas vezes eu vi aqui, doutora, me salva. Minha prova é daqui 2 meses, eu tô com uma dor Você e a sua família toda do buraco do asfalto, porque eu falo assim, não se machuca só quem não corre, ou quem não quer performar, ou quem não quer evoluir. Porque faz parte da gente se superar, ter sempre ali um pouquinho de inflamação, um pouquinho de sobrecarga. E como a gente às vezes não conhece muito o corpo, acaba pensando que é uma lesão, e aí a gente descobre, é uma tendinite, é só um processo inflamatório. Quando é uma coisa mais séria, aí realmente tem que procurar urgente. Mas às vezes nesse processo de conhecimento a gente acaba vindo mais vezes e tudo bem também. É isso aí. Galera, eu vou apresentar um pouquinho a doutora para vocês, para quem não conhece, acho difícil. Mas antes disso, eu queria agradecer vocês pelo engajamento que a gente está tendo nas redes sociais. Spotify está bombando com vocês, então para quem não sabe, a gente também está no Spotify. Quem tiver sem tempo de colocar no YouTube, coloca lá no Spotify para ouvir durante o treino, levando os filhos para a escola. Tá em casa, cozinhando, quer dar uma descontraída, coloca a gente lá. Tenho certeza que vai ser bem legal. E agradecer nossos patrocinadores, né, Liminha? Pessoal do Instituto Olimpo que está com a gente desde o começo da parceria do Projeto de Lima, pessoal da Dobro que está dando uma força na suplementação dos atletas, pessoal da Lurk que enviou material esportivo para a gente, as meias esportivas. Então vocês que não conhecem os nossos apoiadores aí, deem uma moral para eles, temos cupom de todos eles, entrem no nosso link na bio lá que vai estar os nossos descontos disponíveis para vocês utilizarem. E temos novidade. Temos novidade. O pessoal da Purivale tá com a gente. Já vou mandar uma. Agradecer eles, muito obrigado, nosso novo apoiador do canal, estão fornecendo água pra gente. Então, a gente sabe o quanto é difícil ter apoiadores hoje em dia e patrocinadores, então a gente valoriza bastante as marcas que estão conosco aí. Então, muito obrigado pessoal da Purivale, tenho certeza que vai ser uma parceria duradoura. Pessoal, doutora Ana Paula Simões, referência em ortopedia aqui em São Paulo. Então, vocês que não conhecem ela, entrem na rede social dela depois para dar uma boa vasculhada. Ela tem um consultório dela que fica aqui perto do Parque do Ibirapuera e também faz atendimentos às pessoas menos necessitadas que precisam e não têm condição na Santa Casa. Que dias, Doc? Terça-feira de manhã, a parte de ortopedia, que são as lesões, e quinta-feira, eu não faço, mas tem a medicina esportiva lá na Santa Casa. Legal. Depois a gente passa o telefone, o pessoal entrar em contato. Ótimo. Então, pessoal, vocês que precisam, não tem uma condição financeira que possa tá vindo no consultório pessoal dela, ela tem esse apoio aos atletas, mais uma vez ajudando as pessoas que gostam de praticar esporte, ou então que se lesionam por fora também e precisam de um atendimento qualificado. E eu, como praticante de esporte, sempre indico profissionais que praticam o mesmo esporte que eu pratico. E vou sempre neles. Então, acabei vindo, levei minha família toda, hoje meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo veio aqui e sempre indico ela para as pessoas que correm ou que fazem triatlon ou que praticam algum esporte e precisam de um apoio mais direcionado. Doc, vamos lá. A gente anda vendo muitas pessoas se machucando, tá? Então, a minha primeira pergunta para você é a seguinte. Por que de tanta lesão? Aumento de volume, má instrução de treinador, treinamento errado, carga excessiva. O que está acontecendo com os atletas amadores?
Geralmente é multifatorial, não existe uma causa específica. Mas o que eu tenho visto é que depois da pandemia, as pessoas que ficaram sem fazer nada, engordaram, ficaram muito tempo sentadas por causa do home office, descobriram que precisavam se mexer ou fazer alguma atividade. Ou quem já fazia antes e ficou parado, acabou querendo correr atrás pelo tempo que ficou ocioso. Então eu percebo que a maioria das pessoas geraram um gatilho de né, sobrecarga, excesso. Então nesses 2, 3 últimos anos, o que eu tenho visto é um excesso de provas. As pessoas que ficaram sem fazer provas começaram a reagendar muito em cima da outra. Então eu pergunto, mas você vai fazer uma prova? Mas eu já tenho a outra que ficou atrasada da pandemia, e aí eu já tenho a outra. Então ficou aquela fome de viver. E nessa fome de viver, acabou excessivamente volume, intensidade, só que as pessoas esqueceram que houve um destreino. Então, a musculatura estava despreparada e alguns tiveram sobrepeso, né? Por conta, né? Onde eu vou liberar minhas endorfinas e meu prazer? Na comida. Então, as pessoas voltaram com muita gana e não teve aquele crescimento progressivo que a gente costuma falar, né? Mudança de vida, hábitos e fazer progressivamente. Então, essas lesões acontecem desse desequilíbrio. E aí o que eu percebo também, as marcas vieram muito fortes, né, com esse engajamento de novos super tênis, novas tecnologias que vieram também muito fortes depois da pandemia, e aí juntou tudo, né? As pessoas querendo, as marcas investindo, porque obviamente a gente precisa girar o mercado, e as empresas, de uma forma geral, as assessorias, lógico, querem captar esses novos clientes, né, que estão com fome de viver. E a partir daí acaba tendo um pouco de sobrecarga e aí as lesões acabam ficando um pouco mais incidentes. Mas sempre estiveram aí. Eu acredito que teve esse aumento assim após a pandemia. Mas o que eu tenho visto também é que a corrida também está sendo um esporte que está sendo bem visto, né? E comentado. A gente vê na televisão mais vezes, nas transmissões que não tinham, a gente vê muito se fala nas redes sociais, as pessoas estão assim numa moda até na corrida, né? Então acho que um amigo chamando o outro acaba sendo um esporte, além de democrático, né? A gente fala que o gancho coloca o tênis e vai. Mas a partir do momento que você começa a se apaixonar e ver, o investimento acaba sendo muito grande, né? Em fortalecimento, parte nutricional, a parte médica. E aí a maioria das pessoas falam, opa, não será que precisa ou não? E aí acaba economizando onde não deve. Você falou uma coisa muito importante que, até escutando um podcast esses dias, foi um assunto que eles abordaram. Essa questão de uma programação muito extensa, dessa gana de querer fazer provas todo final de semana, ou então de emendar uma maratona na outra, porque também eu acho que com o crescimento da corrida de rua, o incentivo das redes sociais, até quem não tinha vontade de fazer maratona, hoje em dia quer, né? Porque é aquilo, né? Eu sou maratonista, as pessoas próximas a mim são maratonistas, isso acaba gerando um desejo na pessoa de também pertencer àquele grupo. Perfeito. Qual é o prazo razoável, Doc, para a gente intercalar essas provas, principalmente de longa distância? E é prejudicial se fazer provas todo final de semana? É uma pergunta muito individual, porque cada ser humano ele é realmente único e perfeito, né? E eu falo que não dá para comparar. Vide, a gente conhece um colega aí que fez 365 maratonas em 365 dias. Tem o desafio de um amigo, também corra 365 dias. Então a gente percebe que na história o ser humano é capaz, senão teria, né, não conseguido esses desafios. Por outro lado, o lastro esportivo é muito importante. Então, uma pessoa que fez esporte a vida inteira e se propõe a fazer uma maratona dentro de um ano, é capaz porque ela tem esse histórico esportivo. Mas uma pessoa do sedentarismo, de uma obesidade, de um ex-tabagista, ou que teve um problema cardiológico, e o médico fala, agora você tem que fazer um esporte, ele escolhe correr uma maratona, eu já fico reticente. Então, a pessoa tem que perceber a capacidade ou não dela individual. Então, é difícil para o médico pontuar, você só vai correr uma maratona por ano, ou você tem capacidade de correr 2. Isso é um conjunto de fatores que você vai apresentando para o seu treinador, médico, nutricionista, ao longo de uma evolução. Então, vou dar um exemplo ontem, atendi uma jogadora de beach tênis competitiva, que estava numa roda de amigos e um falou, vou correr Chicago ano que vem. Aí ela falou assim, nossa, que divertido deve ser. Ele mostrando fotos e vindo toda aquela energia, ela falou, também quero.
E ela, do nada, se inscreveu, abriu lá o leque, né, de opções. Ela foi sorteada e ontem ela veio na consulta com uma lesão, porque ela tá já treinando para a Maratona de Chicago, que ela nunca nem fez uma prova de 5. Caramba! Ou seja, eu tive que falar para ela, olha, tudo bem que você tem uma vida esportiva, que você era competidora de beach tênis, mas a especificidade do esporte totalmente é diferente. Então a gente vai ter que colocar suas expectativas, bem lá embaixo, e você vai ter que saber que se você for, pode ser que você ande, tudo bem? Pode ser que você não termine, tudo bem? Então a gente tem que, viajar você pode, mas será que você não consegue fazer uma prova de 10, uma de 21 antes para experimentar e ver? Então essa individualidade que a gente não consegue jogar na cara dela e falar de uma vez, você não vai conseguir correr. Porque ela pode conseguir correr. Então não existe no livro para o médico, uma pessoa pode, outra não, você deve ou não. Porque se você considerar os atletas profissionais, eles fazem maratonas eventualmente a cada 2, 3 meses, né? Então somos capazes sim. A gente tem amigos que faz uma por mês, né? E como eu disse no começo da minha fala, tem gente que faz todo dia. Então é individual. Show. E até aproveitando o gancho, o que explica uma pessoa conseguir fazer uma maratona por dia, Doc? Ele é, assim... Fora da curva, tem um né? dom... É uma mistura, porque eu sempre falo que dom é uma coisa que você vai percebendo ao longo da vida, mas você pode ter vários dons. A questão é você desenvolver, né, essa habilidade de conseguir esse dom ir para frente e você conseguir evoluir com isso. Então, assim, ele com certeza tem uma capacidade respiratória muito diferenciada, um VO2, né, que a gente costuma fazer nos testes. Ele tem uma capacidade osteomuscular diferenciada, mas, acima de tudo, o mental dele muito deve forte. ser muito forte. Então, mais uma vez, é um conjunto de fatores. Ele tem o conjunto de fatores que favoreceu isso, ou seja, ele largou tudo da empresa, né, falando desse caso específico, para colocar nesse foco, nesse desejo, projeto, nesse projeto. Então, assim, ele tinha uma vontade muito grande. Agora, uma pessoa que talvez não deixou tantas coisas para trás, não tem um peso tão grande, talvez não é a questão, não consigo, talvez teria o dom, mas a força mental não sei se seria tão importante nesse caso, se comparar com outra pessoa que não teria tudo a perder, né? Então é muito complexo. Ele foi capaz porque realmente tinha muita coisa em jogo, né? E outras pessoas talvez também conseguiriam. Legal. Pra quem tá assistindo a gente não sabe do caso, é o Hugo Farias, tá? Depois dei um Google aí no Instagram, ele fez um projeto pessoal de correr 365 maratonas em 365 dias, concluiu ano passado e, inclusive, esse final de semana, o último agora, ele fez até uma prova no interior de São Paulo para comemorar esse feito. Então, parabenizar o Hugo aí. Não façam isso em casa antes de consultar, né, os profissionais adequados, né, Doc? Exatamente. Eu gosto de citar ele, mas assim, eu tenho um paciente, o José Garcia, o Edu. Nossa, o Edu é um mito também. Ele faz maratonas e pega pódio e é sub 3 e é performático. Como que é? É um dom com habilidade, ele tá todo dia no Ibira, ele treina, é motivação, é um conjunto de coisas. E ele é amador, né? Ele continua trabalhando. Então você vê que o corpo humano é capaz, né? A gente consegue realmente se superar e realmente quando ele passa aqui comigo, a maioria das dores dele, se eu falar, bota um esparadrapo aí nesse dedão que tá tudo certo. Incrível, né? É incrível. Então existe essa resiliência do próprio corpo da pessoa. Agora tem outros que eu vejo assim, me coloco nele, eu fiz uma maratona e eu fiquei com anemia após a minha primeira maratona. Então, dores articulares de não conseguir andar e dificuldades para movimentar e locomoção. Então, eu vejo que, assim, numa média, a maioria das pessoas não é realmente feita para correr tanto. Mas isso, talvez, se eu treinasse mais, se eu me alimentasse melhor. Então, a gente conversou isso essa semana. A gente precisa se abdicar de mais coisas, talvez para chegar nesse ponto, né? Que o nosso corpo não é feito para tanto, mas tem outras pessoas que conseguem sim. E aí eu vou tentando descobrir isso ao longo das consultas, né? Se essa pessoa realmente está focada, ela quer realmente isso, se ela entende que as expectativas podem ser adequadas à realidade, isso é o mais importante, né? E o quanto essa pessoa está disposta a deixar de lado a sua vida pessoal, social, né? Porque envolve parar de beber, parar de comer besteira, né? Fazer viagens, fortalecimento, né? Viagens, custos, né? Tem que Exato. Colocar tudo isso na balança. Exato. Doc, aproveitando que a gente está no começo do ano, e para quem não sabe, gente, geralmente as assessorias e treinadores nesse começo de ano fazem a parte preparatória dos atletas amadores, né, que a gente chama de período de base. Qual a importância desse período de base nos treinamentos
para prevenção de lesão? Eu acho que é a essência, né, o alicerce de toda a casa é você fazer uma boa base para poder sustentar tudo que vem para cima. A gente tem uma ânsia muito grande de ver resultado, mas a gente só vai colher isso depois. Então, essa base é o que vai deixar o seu ano, teoricamente, sem lesões. Então, fazer uma consulta com a nutricionista para poder ver o planejamento, fazer um fortalecimento agora um pouquinho mais pesado, para depois só a manutenção, o treinamento com mais volume nesse primeiro momento. Então, existe essa base para o seu corpo depois soltar, né, quando você estiver realmente preparado para a prova. Então, é o fundamental para prevenir lesões. Lembrando sempre, né, que a gente descobre problemas médicos fazendo check-up. Então, não deixem de fazer principalmente ergospirométrico para avaliar a sua capacidade do coração aguentar isso, né? A gente teve ano passado, né? Eu vou chutar aqui, pelo menos que eu vi de notícia, umas 10 mortes na corrida, né? Durante prova. E de pessoas novas, né? Pessoas novas. Teve um no Nordeste que morreu no carro, provavelmente tomando um pré-treino. A gente viu, né, que antes dele ir para a prova, então ele morreu dentro do carro. Teve gente que morreu na prova, teve caras que incentivaram durante 21, agora faz 42, é a mente. Gente, não é só a mente, não é só o corpo, não é só a nutrição. É um cúmulo de coisas, né? Então, façam as suas avaliações médicas, porque realmente não é um esporte que mata, né? É a pessoa que desconhece as suas alterações e aí acaba exagerando e fatalmente poderia acontecer também jogando futebol, que já aconteceu, em outras modalidades esportivas. Então a gente tem que se cuidar e fazer essa avaliação pré-participação sempre. Legal. Galera, vocês... na verdade, acho que isso é um mal do brasileiro que eu noto, assim, viu, Doc? A questão da automedicação, né? Acho que existe muito aqui no Brasil. Lógico, uma dor de cabeça é uma coisa, agora você tá com uma dor recorrente que não passa... Eu acho que não adianta a gente ficar fazendo esses tratamentos convencionais ou do Google, a gente deve procurar um profissional adequado, até porque às vezes a pessoa está tomando até o medicamento errado, isso pode agravar a lesão, né? Exatamente. Eu tenho um grupo que eu participo das lesões, e aí alguém manda uma foto assim do joelho e fala assim, tá doendo aqui, o que fazer? E aí eu tento explicar. Sem diagnóstico, por mais que você, toma Novalgina, toma dipirona, vai na fisioterapia, não adianta você tratar antes de saber o diagnóstico. É lógico que 80%, 90% vai ser uma coisa tranquila, põe um gelo que melhora. Mas se você vê que está recorrente, que está interferindo na sua performance, está fazendo você de alguma forma alterar a mecânica principalmente, tem algo errado que vale a pena ser visto, porque ou pode lesionar, que aí a lesão é aquilo que você tem a continuidade de um tecido e ele para a continuidade. Então, perdeu o quê? Essa consistência de integração entre as fibras, seja tendinosa, muscular, óssea, facial, né, das fáscias. Então, você pode romper um tecido praticando um esporte, sim. Então, a partir do momento que você sente a dor é um sinal que pode ou não ter uma lesão. Às vezes é só uma inflamação, e a maioria das inflamações, eu falo, se você aguentar, você pode continuar treinando. Basta equilibrar ali a intensidade, o volume, mas ao mesmo tempo você tem que aumentar o seu fortalecimento, a sua capacidade, né? Porque se essa demanda não acompanhar, não ajustar, você vai ter um desequilíbrio. Exatamente. Então eu falo para as pessoas, dependendo do diagnóstico, você consegue correr, mas às vezes você tem que realmente parar, esperar cicatrizar essa lesão, que aí lesão sim é essa perda de continuidade, e aí depois disso você volta a fazer. Por isso não dá para pegar do vizinho a suplementação, o remédio, o treino. Ninguém é igual a ninguém, né? Isso a gente também nota bastante. Eu vejo tanta coisa na rede social, lógico, tem muita coisa bacana, muita informação. Eu acho que eu comecei a correr faz quase 15 anos e mudou muito, né? A gente, praticamente 15 anos atrás, não tinha muita informação. Nossa. A gente ia muito no feeling, na indicação de um amigo que treinava com alguma pessoa. Hoje em dia não, hoje em dia se você abre a rede social, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa que pode nos ajudar no dia a dia, também tem muita coisa que pode nos atrapalhar. Então, isso para você que trabalha na área, como é isso, Doc? Porque hoje em dia tem gente se passando de médico que não é médico, tem gente se passando de atleta que não é atleta. Muito medo, porque existe uma
uma dor na medicina esportiva, que são os médicos que são os prescritores de anabolizantes. Então, eles procuram muito a medicina esportiva querendo pular etapas. Então, essa medicina que eu vou muito contra, a medicina que usa o doping. A mesma coisa acontece no meio da nutrição, a mesma coisa acontece com os influenciadores, que quando eles falam que uma marca às vezes é boa, no final das contas eles estão ganhando para falar que aquilo é bom. E então a gente tem que ter um equilíbrio e deixar bem claro, publi, né? Você está ganhando para fazer aquela publicidade. E a pessoa do outro lado tem que entender que aquilo ela recebeu, né, de forma pagante. Então não é uma coisa talvez natural. Eu já ouvi influenciadora falando, olha, não gostei desse produto, mas eu vou falar porque eu estou ganhando e eu preciso viver disso. Então, infelizmente, o nosso mercado ele tem um pouco desse ilusionismo, que é também o que eu falo, eu também posto sempre as minhas coisas positivas, é muito raro eu postar tristeza ou lesão ou algo que eu eventualmente não tive na minha vida e até mesmo aqui no consultório, mas por outro lado as pessoas têm que enxergar que a vida real não é aquilo, né? Então, como médica, eu tento o tempo todo colocar nos meus stories lá um caso do dia para a pessoa enxergar o que tem nesse mundo de lesões, né? Inclusive lesões graves, lesões leves. Às vezes eu ponho lá um joanete, uma mão encravada, mas às vezes eu ponho um tumor. Porque existe isso, a pessoa olha, acha que é uma dor e no final das contas era uma lesão ou algo mais grave. Então as pessoas têm que estar atentas acima de tudo. E até mesmo quando a gente fala com embasamento científico, até a ciência também é enviesada, né? A gente tem que ter até para quando você vai discutir um artigo científico, ver onde foi testado aquilo, porque até nos testes a pessoa pagou para fazer aquele teste ou pagou para ter aquele artigo científico publicado numa revista. Então o mundo a gente tem que filtrar muitas coisas e às vezes fica até muito difícil, né, você entender o que é realidade ou não, então vale a pena você pesquisar um pouco sobre aquela pessoa que está falando sobre o assunto. Então, ela é médica do esporte, cadê o título? Cadê a especialidade? Aonde estudou? Se realmente ela é médico do esporte? A mesma coisa com o ortopedista, a mesma coisa com o nutricionista, porque se você pegar base nutricional de só um influenciador que não estudou nutrição, esquece, né? Hoje em dia existem os coaches e influenciadores de tudo na internet, né? Tudo, até de treino. A pauta que tiver no momento, eles se tornam especialistas, não tem jeito. Eu acho que cabe também até para o próprio influenciador se colocar no lugar, né? De tal, olha, eu não tenho formação, mas eu gosto de pôr uma música de fundo e fazer uma frase motivacional. Segue nessa linha. Ou numa linha mais que eu gosto de dar risada. Eu sigo algumas influenciadoras de fora do Brasil e eu dou muita risada, às vezes, com algumas que fazem brincadeiras. Mas na hora de você falar sério, coloca ali embaixo, estou sendo paga para isso. Exato. Ou, ganhei esse pódio, mas, eu tenho um gelzinho aqui de testosterona que o meu médico passa. E, gente, eu falo sempre, a gente não tem que cuidar da vida do outro. Se a pessoa usa cocaína, usa maconha, é a vida dela, o problema é dela. Mas assume isso quando você estiver lá na frente, falando para as pessoas assim, só foi um guaraná que eu tomei, ou só foi um cafeína. Você tem que assumir também as coisas para as pessoas não acharem que aquilo lá foi só limão, né? Com certeza, gratidão, né? Com certeza. Tomar muito cuidado com quem você segue. Doc, antes da gente entrar nesse assunto de doping, eu queria que no dia a dia aqui, você se depara com milhões de casos. Quais são as principais lesões, o que está sendo mais habitual aí no dia a dia, que os corredores e atletas andam vindo aqui procurar você para se tratar? Olha, eu acho que eu falo tanto sobre doping que as pessoas talvez tenham medo de vir aqui comigo. Eles acabam indo nos outros médicos prescritores, né? Mas quando eu acabo atendendo, são pessoas até, eu acho que enganadas, entre aspas, porque eu já também ouvi falar, mas imagina que não sabia que não era doping, né? Então, eu já converso com algumas mulheres, principalmente, sobre o uso de anabolizantes e a prescrição de hormônios. Então, quando elas vêm aqui comigo, a maioria não são performáticas, são mulheres que querem correr, mesmo? Né? Que querem correr bem, que entraram numa climatério, que são aqueles sinais e sintomas antes da menopausa, e aí prescreveram para elas os hormônios que não podem, que o hormônio feminino é progesterona e estrogênio. Então, quando sai dessa linha e vai para testosterona, gestrinona, tal, chips, as pessoas
acabam sendo induzidas pelo médico que fala, olha, mas estava baixa as suas taxas hormonais, vamos fazer uma reposição. E elas aceitam, têm bons resultados e falam, nossa, a minha vida mudou depois que eu comecei a usar. E aí eu tenho que desconstruir essa imagem de que tudo isso que você ganhou, de certa forma, é ilegal e ele é doping. A maioria não sabe, porque o médico prescreveu. Então existe essa confiança, talvez excessiva, nesses médicos que talvez, por um lado, querer ajudar, acabam atrapalhando, porque isso tem os efeitos e as complicações absurdas na vida da mulher. E no homem acontece a mesma coisa. Muito trabalho, cansaço, e a performance que cai ao longo da vida, às vezes eles vão buscar os anabolizantes exatamente para se manter no mesmo nível ou melhor do que eles eram, e no final das contas pulando etapas. E eu tenho na minha família pessoas que usam anabolizantes. Eu tenho melhores amigas, assim, que andam comigo e usam. E eu sempre falo, a partir do momento que você assumiu isso, a responsabilidade é sua com o seu médico. Mas eu tenho meu dever de falar, olha, existem complicações. Para a mulher e para o homem, milhares de complicações. A mulher fica com a voz grossa, pelos excessivos, acne, o clitóris aumenta, o gogó aumenta, e é tudo definitivo, inclusive câncer, estimulação hepática e muitos problemas. E o homem é exatamente as mesmas complicações, mas aí envolve até queda de cabelo, queda de potencial erétil. Então, existem tantas complicações disso, finalizando até em morte, que a parte cardiopática, então, tem o Felipe que fala todos os dias na rede social dele o quanto ele pega de pessoas que usam anabolizantes e acabam tendo complicações. Então, aqui no consultório, o que acontece? As pessoas vêm com as lesões e eu pergunto, você está fazendo um treino progressivo? Você tem feito essa subir cada degrau, como você diz, fazendo a base e depois melhorando, incrementando, seguindo o seu professor? Eu tenho feito, mas nossa, o meu pace abaixou de uma vez, a minha velocidade está tão boa. Eu só tô indo, nem tô fazendo força. E aí acaba confessando que em algum momento usou alguma coisa. E aí eu explico. Sem a base, você não tem como sustentar isso. Você vai pedir de novo, você vai querer de novo, porque você não criou isso dentro de você. Você jogou uma substância, te deu essas sensações. Como você vai sustentar isso ao longo da vida, ao longo dos anos e depois quando você for mais velho? Então eu jogo ali na cara da pessoa a questão da longevidade no esporte. Que eu acho que é isso. Quando a pessoa não usa, a gente consegue manter esse caminho crescente até ver seus pais maravilhosos, ver quantas pessoas maravilhosas aí correndo e tendo longevidade no esporte. Então é isso que é importante, a pessoa fazer o seu caminho construindo de forma legal e ética. E esse uso de anabolizantes, doutora, eu falo mais da questão da testosterona. A gente vê muita gente fazendo reposição, utilizando comprimidos, até porque fora isso é muito fácil de se comprar, né? Hoje em dia. O quanto isso pode se agravar lesões? Exatamente por te dar poderes que você não tem, né? Você acaba se sentindo muito melhor, você libera ali outras substâncias no seu corpo, como construção muscular, uma capacidade respiratória, uma capacidade de performar, que você não construiu aquilo, você pulou uma etapa natural de produção do seu corpo. Então existe uma coisa que chama o feedback negativo, que é você inibir na sua produção endógena o seu próprio construção hormonal. Então você fica dependente da colocação desse anabolizante. Então essa injeção, essas substâncias, elas acabam inibindo a sua produção natural e você precisando cada vez mais de doses dependentes, né, para conseguir evoluir. E nessa evolução que a pessoa sente que está melhorando, ela vai exagerando, porque você consegue ter um volume muscular muito maior, você consegue ter uma performance muito melhor, só que a lesão acontece porque a pessoa acha que consegue e no final das contas ela não sabe nem aonde é capaz, né, de parar, de construir tudo aquilo. E as lesões acontecem por causa disso, o exagero. Então ele acaba correndo mais rápido e vem aqui porque rompeu um tecido, rompeu um tendão. Eu vejo muito no membro inferior, Aquiles, lesão de Aquiles em uso de anabolizantes, isso é descrito, tendão patelar, que são tendões que sustentam músculos muito fortes por conta da hipertrofia. Então esses tendões eles acabam estourando porque não suportam o quanto que o músculo cresceu. E basicamente eles mexem com a parte de explosão, né? Então as velocidades aumentam muito rápido, o músculo não suporta e se rompe.
Eu tenho alguns conhecidos já com lesões dessas e realmente algumas não ficam com medo, com receio de falar que utilizaram tudo, mas acho que vocês profissionais, tanto você como médica, quanto os ortopedistas que também atendem, quando pegam esse resultado desse exame, acabam meio que deduzindo que a pessoa fez utilização do anabolizante e o corpo realmente não aguentou a carga daquela adrenalina que ela está recebendo. Né? Exatamente. E só que assim, até pra gente alguns mentem também. Eles não são obrigados a falar que usaram anabolizante, porque o tratamento no final acaba sendo relativamente o mesmo. A diferença é só que a gente acaba pedindo, para de usar. E a pessoa, quando cicatriza, ela continua, porque ela não consegue voltar para a mesma coisa vício, que antes. Né? É um vício. E vai tomando infinitamente. E tem gente que se dá bem. Eu vi o seriado da Netflix do Arnold Schwarzenegger, eles falam abertamente que usam. E a gente vê pessoas que usam abertamente e que não têm complicações. Mas a gente vê que a maioria tem as complicações, por isso que eles param antes. E aí eles não conseguem continuar no esporte e não ter a longevidade. Então eu tento explicar isso, mas às vezes a pessoa precisa de um baque, sabe? Para poder acordar. E eu não tento ser aquela carrasca que fica assim, ó, para agora, tem que parar. Não sei o que. Eu falo assim, vamos tratar essa lesão e vamos tentar fazer esse desmame. Vamos alerta, né? Eu alerto sempre, o tempo todo. Eu grito pro mundo, né? Eu escrevo o tempo todo falando sobre isso, porque esse tipo de uso de anabolizante sempre foi um mundo underground, né? Ele sempre foi escondidinho ali na academia, sempre teve no nosso meio. Só que agora está aberto. As pessoas estão escrevendo na rede social, faço reposição hormonal. No título, os médicos e nutrólogos, enfim, eles escrevem, vem aqui, eu reponho os seus hormônios. Eles estão chamando as pessoas, recrutando pessoas. Eu sou especialista em implantes hormonais. Então, são pessoas que desconhecem sobre o uso de anabolizantes, que as pessoas, se forem pegas no doping, elas vão ser banidas. E se essas pessoas forem denunciadas ao CRM, eles perdem a capacidade de ser médicos, eles são caçados, porque isso é proibido, é um método proibitivo. E às vezes eles nem sabem disso. A gente manda carta, eu sou diretora da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, a gente manda alerta. Olha, você não pode prescrever hormônio. A pessoa, não sabia, porque vai indo. A gana também do próprio profissional de ganhar dinheiro em cima disso. Que é o mercado, né, Doc? É o mercado. É igual, a gente tem o Rodrigo Góes, que cresceu muito na internet, ele fala a frase que o suco realmente vicia, né? A pessoa fica naquela sensação de adrenalina de tempo sempre tá melhorando, sempre tá melhor que os amigos, tá crescendo. E aí ganha like, ganha o tênis, ganha a visibilidade, faz bem pro ego, faz bem ali em casa, porque fala, nossa, olha como ele tá, né, ou ele ou ela mais performar, voltou a ser quem era antes. Só que a gente, vamos fazer vamos lembrar, a gente passou por muitas coisas, né, com a pandemia, a gente tem uma vida cada vez mais estressante, então a gente tem que pisar no freio e olhar um pouco para a base, que é o que a gente estava falando, base nutricional, vamos comer direito, vamos comer bem, vamos dormir melhor, vamos estressar menos, vamos praticar um esporte saudável. A base é essa, não é o que a gente está transformando e querendo essa coisa a qualquer custo, né? Então, as pessoas querendo esse pódio a qualquer custo, esse tempo a qualquer custo, essa visibilidade a qualquer custo, tá tirando de quem faz direito. Exato. Aquele atleta carente, aquele atleta que não tem como pagar esses anabolizantes, que lutou a vida inteira dele para ter essa visibilidade. E as marcas também precisam olhar para eles, né? E não para aquela pessoa que enxadona, sabe? Que aqueles músculos que foram nitidamente usados por anabolizantes, e dá para aquele tipo de influenciador aquela visibilidade que a gente fala, não é isso não é a realidade. A realidade é aquele atleta cipó, sabe? A Genaide, são atletas que a gente vê, batalhadores que não têm condições e gostam, que não usam e que, cadê? Não tem um tênis. Eu estava falando hoje com a Vângela, ela é massagista e corredora. Ela falou assim, doutora, eu tô sem tênis. Assim, e ela, você nitidamente vê que precisa. E outros que a gente vê ganhando likes e marcas porque usam e estão performando e acabam, infelizmente, sendo pessoas mais bem vistas e seguidas do que realmente quem precisa. Então, é isso que eu fico chateada, sabe? Quando a pessoa acaba usando e não assume. E eu falo, quer usar, usa pra você, mas assume, né? Pelo menos. Criando uma imagem falsa, principalmente pra quem segue eles. E aquilo, né? Hoje em dia as pessoas meio que usam esses influenciadores ou essas pessoas importantes. Eu falo, você é uma referência no que você fala hoje. Então, pra mim, eu sei que você é referência porque você é uma baita de uma profissional. Eu vou ouvir o que você fala. Só que tem pessoas que levam pro lado do influenciador.
que é um cara que tá ali para vender, igual você falou. Às vezes, nem sempre o cara tá dando uma opinião sincera dele. E quem tá do outro lado do celular ou do computador acaba levando aquilo como uma verdade absoluta. Então, eu acho muito importante. Eu uso, por isso que eu tô nesse estágio, por isso que eu estou assim, eu tenho condição para fazer isso, tenho consciência do que eu tô fazendo com o meu corpo, né? Então, eu acho muito legal esse posicionamento seu e da pessoa realmente falar o que tá acontecendo, porque quem tá do outro lado fica naquela falsa ilusão de, eu vou começar a fazer tudo que essa pessoa faz e a gente sabe que não é só treino, né? Exatamente. E essa questão das lesões, eu costumo falar, você consegue perceber a degradação, né, dos tecidos. Numa pessoa que ela tem a musculatura que a gente percebe que precisa ganhar força, eu explico, vamos fortalecer, vamos fazer um trabalho, sabe, passa na Nutri, faz a bioimpedância, o DEXA, que é aquela composição corporal, vamos ver sua massa magra e vamos ver o crescimento disso. A pessoa volta e fala assim, doutora, eu quase não consegui ganhar. O que eu faço? Eu falo assim, vamos aumentar a ingesta, a suplementação, vamos aumentar a carga, sabe? Fazer um trabalho de construção. E isso é muito mais proveitoso para a pessoa entender e fazer realmente essa conscientização do que ir lá e pular uma etapa, usar uma coisa que vai criar um músculo que a pessoa não sabe nem como chegou naquilo. E só que essa construção, que é mais difícil e mais demorada, ela é realmente uma coisa que a pessoa vai conseguir levar para a velhice dela. Então, isso que é o mais interessante. Quando a gente fala de degradação de uma cartilagem, por exemplo, a gente tem uma cartilagem que ela é íntegra, que ao longo da vida é natural degenerar. Só que se a gente conseguir ter força muscular para sustentar toda essa articulação, a gente evita a degradação desse tecido. Então, a pessoa que consegue construir isso ao longo da vida, ela não vai ter artrose, ela não vai ter grandes dificuldades no futuro, porque ela construiu isso. Ela não ficou só machucando a articulação, porque aquilo lá foi uma sobrecarga causada por um excesso, que não foi feito ao longo. Ela não sabe nem correr direito, nem treinar direito, só faz, sabe? Umas coisas assim que a gente percebe que é no ímpeto, que não foi uma construção, e acaba se machucando mais vezes mesmo. Bom, galera, vocês ouviram aí, Doc é referência, acho que o mais prazeroso do esporte, né, Doc, é você ir vendo as suas conquistas naturais, né, você seguir lógico, ouvir os profissionais, treinadores, médicos, mas você sentir essa sua evolução, né, porque eu sou prova viva que dá pra evoluir sem fazer pular etapa, sem usar nada. Eu acho que essa construção do esporte, independente qual seja corrida, triatlo, natação, eu acho que se a gente se dedicar e seguir as orientações dos profissionais, você também, do outro lado, também uma baita de uma atleta, a gente consegue performar assim, sem pular etapas, né, Doc? Eu acho que isso que é o prazeroso do esporte, né? Dormir tranquilo, você dormir com a consciência limpa é a melhor coisa. Exato. E eu queria aquele desafio, né? Que uma prova tivesse um antidoping para amador. Eu falo isso, nossa, sempre. Como eu queria. Isso seria a melhor coisa, porque você ia ver quantos não iam fugir no meio da prova, como já aconteceu no Iron aqui em São Paulo, né? Você vê quanta gente desiste. Na bike já parou e vai ter antidoping para amador. Desiste. Então teria que ter, o problema é que é muito caro, mas é uma consciência que eu acho que cada um tem que ter para o seu futuro, ouvindo aqui a gente falar tanto, batendo martelo, né? Um dia a gente consegue. É isso aí. Doc, a gente vê as pessoas hoje sofrendo com algumas lesões constantes na corrida. Vou perguntar de algumas para você aqui, você pode complementar com alguma que eu tenha esquecido. Fasciite plantar. Bora. Que mais que eu me lembro? Pubis, que é uma coisa também muito recorrente em quem corre. Qual mais? Canelite, que é uma coisa que as pessoas reclamam muito, principalmente nos iniciantes, quando começam a gostar da corrida e falam, nossa, comecei a correr, nossa, minhas canelas estão doendo muito. Então, queria que você falasse um pouquinho de cada uma, brevemente, que eu sei que são várias. E se eu esqueci de alguma também, que você complemente aí. Vamos falar então das fáscias, né? A fáscia é um tecido, é aquela pelinha que cobre o músculo. Eu gosto de falar que quando a gente vai fazer um churrasco, tem aquela carne e aquela pele branca que fica em cima. Algumas são bem fininhas, a gente só tira, às vezes nem tira. Algumas são grossas, você fala assim, nossa, que coisa dura. Tira que isso aqui é a fáscia, é um tecido de sustentação muscular. Então a gente tem uma bem famosa aqui na sola do pé, que sustenta esses músculos flexores dos dedos. Então a fáscia plantar. E tem uma bem famosa que fica na lateral da perna, que chama fáscia lata, que é um tecido também de sustentação da nossa musculatura da lateral da coxa. Então as fáscias, por serem tecidos inelásticos, eles ficam ali sustentando o músculo, e na hora que a gente acomoda o pé, que geralmente tem uma curva no chão, e desce no solo que é reto, ela tem que se distender. Então, para algumas pessoas que têm essa fáscia encurtada ou muito grossa,
esse tecido ele não tem essa capacidade elástica. Ou tinha quando a gente era mais jovem e ao longo da vida vai enrijecendo, que também acontece com a sobrecarga, com sobrepeso, com tudo que você aumenta excessivamente, também os nossos tecidos às vezes não acompanham. Então começa a gerar inflamação, que é o primeiro sinal. As ites, né? Então vem a fasciite plantar. Ao longo do tempo, conforme ela vai degenerando, ela vai tendo a fasciopatia, que é a lesão, começa a microfissuras, microlesões. Então, isso ao longo do tempo pode gerar também a lesão da fáscia plantar. Certo. Então, as ites do nosso corpo, e aí eu já posso ir para tendinite, né, e miosite, ou tudo que termina com ite, bursite, são processos inflamatórios que aí cabe a gente diminuir tudo, diminui peso, diminui quantidade de treino, diminui volume, intensidade, tudo, que a gente fala que é a nossa demanda, e aumentar a nossa capacidade, que é a força, alongamento, sustentação, amortecimento, no caso da fáscia. Então a gente tem que ir em todos os fatores prováveis que causarão a inflamação ou dor e melhorar e diminuir os causais. É por isso que eu falo o tempo todo, geralmente tem muita questão. Então, na lateral da perna também, a mesma fáscia, que está lá sobrecarregada com aumento de volume, o que a gente precisa? Alongar, fortalecer e desinflamar. Né, que o caso da fáscia plantar e no atrito, né, que a gente fala que é essa fáscia que faz aqui embaixo ou aqui em cima, que é o atrito iliotibial, joelho de corredor, quadril de corredor, geralmente tem que desinflamar, fortalecer, alongar e trata. A grande questão é quando começam as lesões. Então, a gente falou da canelite, por exemplo, que é uma inflamação dos ossos da canela, geralmente acontece quando a pessoa não para. Dá uma fissura. E dá uma fissura, que aí essa inflamação, ela deixou de ser só do osso, do periósteo, que é a periostite, né? Ela começa a inflamar dentro do osso, e aí dentro do osso, da medula fica aquele branco, que aí começa a quebrar o trabeculado. Esse aqui eu tenho um desenho. Eu gosto de falar que é igual o soufflé. O nosso osso ele tem um trabeculado ósseo, ele é feito cheio de pequenas bolhas. Quando a gente está com o osso bom e forte, essas bolhas são bem fechadinhas. A gente fala que é uma bolha bem densa. E quando a gente começa a envelhecer, ela vai ficando mais poroso. Por isso que a gente fala osteoporose, ou antes disso, osteopenia. Só que no atleta, essa osteopenia, às vezes, ela é secundária à falta de uma boa nutrição, a queda hormonal, há vários fatores que hoje a gente chama de um déficit energético que pode causar ali no nosso corpo, não ter a fonte de turnover, que é a reconstrução óssea, não dá tempo, né? A gente vai lá e treina de novo, a gente não espera regenerar e aí acaba tendo a quebra desses trabeculados. Então, na canelite, se não cuidar, por ser no osso, ela pode terminar numa fratura. Na fasciite, se não cuidar, ela pode terminar numa ruptura. Então, o nosso corpo, quando a gente insiste naquela no pain, no gain, a gente acaba terminando em algumas lesões. Todas elas a gente fala, dá para reconstruir, dá para esperar cicatrizar, algumas são cirúrgicas, né? Mas dá para voltar. Basta só você primeiro fazer o diagnóstico correto antes de tentar insistir na dor. Legal. Então, dicas, galera, para quem está em casa, se eu entendi bem, Doc. Primeira coisa de tudo, procurar um profissional para ter esse diagnóstico certo, né? Fazer os exames de imagem, ou os exames necessários para a gente descobrir qual é a lesão correta. Foi no médico, pegou essas orientações, fortalecimento, alongamento, mobilidade, mais alguma coisa? A partir da questão do peso, que isso os trabalhos têm falado sobre quando você está muito acima do peso, influencia nas lesões, e a intensidade do treino e volume de treino também. Existe uma pequena porcentagem, às vezes 2%, biomecânica, que isso vale a pena a gente dar uma olhada quando você já corrigiu todos esses fatores, e tem os fatores exógenos, que é treinamento, o tipo do tênis, o tipo do terreno, que isso acaba influenciando. Então, uma das coisas que a gente tem visto é tentar, quando for fazer um regenerativo, ir para grama, areia, saibro, terrenos onde você absorve impacto. Os quenianos falam, não sei como vocês aguentam correr só no asfalto, né? Eles correm muito na terra. Muito na terra. Então, se você tem essa disponibilidade, faz os seus regenerativos ou pelo menos alguns treinos em terrenos mais confortáveis e, se possível, até tira o tênis e fortalece a sua musculatura andando um pouco, correndo um pouco descalço para poder ajudar a musculatura intrínseca a fortalecer também de outra forma. E outra coisa importante também, que ontem foi uma pergunta da consulta, o uso do tênis de placa também a gente... Pergunta. Ah, perfeito. Então, o uso de tênis de placa tem que ser intercalado porque a gente não tem
respaldo ainda sobre usar continuamente isso. Tem um trabalho, depois a gente disponibiliza para os ouvintes, que fala que aumenta a chance de fratura por estresse no navicular. Em atletas de elite foi feito o uso de placa contínuo. Então, como a gente não tem respaldo, vale a pena intercalar. Então, o que eu tenho feito? Treino de qualidade, placa, os treinos onde é mais para volumes, E2, aquele treino que você dá para fazer mais tranquilo, tento ir para grama e com tênis com um bom sistema de amortecimento. Ótimo. Eu ia te perguntar, mas acho que já sanou. Às vezes eu tô correndo, eu tem a questão das marcas, nós entendemos, a questão de marketing é muito forte hoje em dia das marcas com os super tênis, que são os tênis top de linha deles. Adoro. Todo mundo. Assim, gente, é comprovado, quem nunca usou, a gente que corre um pouquinho mais forte, até quem corre mais devagar, se colocar um tênis de placa no pé, o seu rendimento vai melhorar. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, Doc. Eu vejo muitas pessoas, principalmente com sobrepeso, usando tênis de placa. Isso, além da questão do sobrepeso, já não se torna um fator agravante para uma possível lesão? Esse mix de sobrepeso e tênis de placa junto ou não? Isso... Olha, eu vou dar o meu exemplo. Eu tô sobrepeso e eu uso tênis de placa. A questão é quanto que o seu corpo é capaz de suportar essa velocidade aumentada por conta dessa leve incremento que tem ali, 1%, 2% que o tênis acaba ajudando. Então, a questão do peso, ele é um preditivo de lesão em alguns trabalhos que mostram que seria o ideal a gente estar dentro de um peso antes de fazer acontecer uma velocidade, um incremento. Mas, às vezes, se você consegue equilibrar isso, ele não é preditivo de lesão, estar acima do peso e usar tênis de placa. Então, o que vale a pena é um equilíbrio disso tudo. Tentar, na medida do possível, adequar a questão do peso e exatamente não exagerar nos treinos quando você está excessivamente treinando só com placa. Então, é tentar equilibrar também com tênis sem placa e tentar, ao mesmo tempo, fazer uma dieta para você conseguir se adequar. E aí entra as nossas dificuldades, porque realmente, às vezes a gente não consegue se adequar no padrão peso que a nossa nutricionista quer e nem por isso vai se machucar, mas existe um aumento de chance na literatura. Então, o ideal é você também respeitar, né? Saber que se você quer realmente performar e quer andar um pouco mais rápido, o ideal seria adequar também a questão do peso. Legal. Não é só, vou parar de usar placa para não ter lesão. Não dá para botar culpa no tênis. É um conjunto, sempre um conjunto de fatores. Legal. Então, galera, vocês que não utilizam, treinos de qualidade, aquele treino um pouquinho mais força, provas, tênis de placa sim, aqueles treinos mais tranquilos, leves, regenerativos, busca um tênis mais confortável, com mais amortecimento. Tem tantas opções no mercado hoje, baratas, mais caras, para o bolso de todo mundo, mas tentem adequar os tênis que vocês utilizam também, porque senão a gente acaba viciando no tênis de placa. Eu posso falar porque eu já fui um desses, porque é muito boa a sensação da utilização desses tênis, realmente melhoram o nosso desempenho nos treinos. Então, deem uma dosada, acho que tudo na vida é equilíbrio, né, Doc? Tudo. Alimentação, roupas, medicações. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho que o resumo de tudo que a gente está falando, o mais difícil é você ter maturidade para encontrar esse equilíbrio, seja na descoberta das suas dores para fazer o diagnóstico, seja no quanto você quer performar, porque o céu o tempo é infinito, né? Você, quando chega no sub-3, que foi o que aconteceu com você, agora eu quero um 2,50, agora eu quero um 2,40. Essas mágicas que acontecem no nosso cérebro de objetivo, elas vão sempre querer mais, porque a gente é nisso que move, né? É por isso que colocaram a mandala, pra gente ter um objetivo na vida, pra gente ter um porquê acordar todos os dias, né? Mas nem por isso precisa ser a mandala, e nem por isso precisa ser um sub-3. Você pode criar os seus objetivos gradualmente. Então, para aquela pessoa que, quero fazer uma maratona, poxa, primeiro faz um 5 bem feito, um 10 bem feito, um 21 bem feito, faz 5 21s para você realmente entender o que é uma prova, antes de já querer degraus tão altos, porque daqui a pouco você está fazendo realmente já um super, né, que a gente fala, aquelas provas muito mais longas, ultramaratonas, ou indo para situações de risco, sendo que você não aproveitou um processo mais lento e curto que faça essa progressão. Então, na mesma coisa no peso, vai construindo, né, aquela mudança de comportamento, entender os seus gatilhos, entender por que você descarrega na felicidade ali de um doce ou de uma massa e não
não em outro tipo de coisa que te dá mais saúde, porque a gente se arrepende muito depois que a gente faz algo errado, né? De comer errado, de fazer. Mas, por outro lado, você também tem que ser feliz, né? E entender que também a nossa parte social é importante, a nossa família é importante, sim, seja para o esporte, para a quantidade de provas. Então, essas pessoas que descarregam prova todo fim de semana, que é voltando para a gente no começo, fica com a família, fica com os amigos, ou ela realmente não tem, a família dela é a corrida. Então, é para esse olhar que a gente tem que ter. Não julgar as pessoas, acima de tudo, que fazem isso, porque às vezes ela só tem isso. E, por outro lado, a pessoa que consegue equilibrar também tem o seu valor, porque às vezes ela não consegue performar contra aquela pessoa que só vive do esporte, né? Que é o que a gente se compara com os atletas que só praticam o esporte e fazem disso a sua vida e que a gente admira e gostaria de ser, né? Exato. Só que a gente tem a outra questão, trabalho, família, filhos, né? E outras atividades que também demandam nosso tempo. É isso aí. Acho que você falou 2 palavras que vão ficar marcadas nesse EP pra galera, que é equilíbrio e longevidade, gente. Acho que nós que gostamos do esporte, vocês que estão para entrar no esporte ou estão começando em qualquer tipo de esporte, acho que o equilíbrio e a questão de você gerar prazer de ter longevidade, de chegar com 50, 60, 70 anos, conseguindo levantar da cadeira, fazendo sua caminhada, indo num parque. Então é a gente se cuidar no dia a dia, buscar os profissionais corretos, ouvir as pessoas corretas que vão levar a gente até lá. Doc, perfeito. Muito bom. Obrigada. Sempre um prazer conversar com você. Eu falo que existem poucos profissionais que eu vou e que eu continuo indo, que eu gosto e indico realmente de olho fechado. Eu acho que você é uma referência, acho que todos os podcasts falam de você, porque seu nome é muito forte. Obrigada. Sérgio Rocha, acho que dia sim, dia não, ele fala no seu nome. O pessoal do 3 Lados na Corrida, Capriotti. Então, assim, é muito bom saber que existem pessoas como você que incentivam, só que ao mesmo tempo pisam o pé no freio das pessoas para mostrar que o esporte vai muito além do que a gente está vendo hoje em dia. Nossa, e eu vou até finalizar, gente. Eu falei essa frase até com um amigo meu. Os últimos tempos eu tô achando que a corrida tá perdendo um pouco da graça que tinha há 15, 13 anos atrás. Porque as pessoas iam para uma corrida, se cumprimentavam, as pessoas se ajudavam, se cruzavam no parque, se falavam bom dia. E hoje em dia eu tô notando que isso está se perdendo um pouco com a questão de competitividade, trapaça, performance a qualquer custo. Então acho que vocês que estão do outro lado aí, a gente que tá no Ibira todo dia, nos parques, nas corridas, acho que a gente tem que mudar um pouquinho isso, ajudar mais as pessoas, incentivar e fazer o que você está fazendo, que é brecar esse lado errado. Vamos fazer uma campanha, então. Toda vez que a gente cruzar com alguém, sorria, dê bom dia, pergunte se está tudo bem. Eu tenho feito isso na USP esse fim de semana, eu fiz com 2 meninas, passei assim do lado delas e falei assim, vamos, força! Isso. E dei um sorriso, elas me escreveram depois no Instagram que elas não me conheciam, eu falei assim, nossa, foi você que passou e me deu força, me mudou muito, porque eu estava realmente cansada. Então, me emociona até falar disso, porque a mulher não foi criada muito para ser amiga da outra. A gente compete muito, né? Exato. Meu homem, minha corrida, vou ganhar, sabe? Da nossa criação, a gente não sabe muito lidar com o mundo, até mesmo profissional, porque a gente está agora saindo da casa, né? Antes a gente saía de casa para casar, né? Minha mãe foi assim, muitas pessoas assim. Então, para a mulher também é novo esse mundo de competir e de uma chamar a outra e de uma trazer a outra. Então vamos fazer essa campanha de uma amiga chamar a outra para correr junto, para cruzar com elas e olhar e falar bom dia, tá tudo bem. É uma coisa que eu tenho buscado e falado muito, que a gente realmente fortalece estando junto. Eu fiz um treino agora com uma amiga, foi perfeito. Quando eu tô correndo com homem, eu adoro também, mas eles são mais fortes. Eu tento fazer força para acompanhar, mas eu sinto que assim, não é o meu ritmo. Então, correr com mulheres é diferente, a gente se fortalece, a gente se une, e ninguém tá ali competindo, porque no final os problemas que ela tem são tão diferentes dos meus problemas, que você fala assim, caramba, você também tem problemas, né? Então a gente precisa se unir muito para uma dar força para a outra, entre os pares, entre os gêneros, e não só mulheres, a gente tem que ajudar toda a comunidade, né? Então, falando sobre o próprio racismo, né? A gente trazer os negros para a corrida, falando sobre a questão do LGBTQIA+, poxa, vamos trazer eles para a corrida também. Eles estão, né? Então, não fazer diferença, respeitar todo mundo na largada,
todo mundo é igual na largada. Exato. Rico, pobre, negro, branco, Quem gordo, corre rápido, magro, quem corre lento. Nós somos todos. Então, olha para o lado e fala boa prova, né? Exato. E deseja o melhor, porque realmente só vai estar preparado para ganhar quem está realmente pronto para aquilo. Se não, vamos se divertir, vamos fazer nosso melhor, vamos fazer nosso treino, né? Então, é uma campanha que a gente precisa realmente difundir para o ser humano como um todo ser melhor, Excelente. não é só o corredor. Excelente. Isso aí, Doc. Acho que todo mundo quer evoluir, mas evoluir a qualquer custo não é legal. E principalmente essa questão do egoísmo está muito grande. Então, galera, cumprimentem as pessoas. Você vê que tem uma pessoa sentada no chão ou caminhando, incentiva ela. Acho que isso faz uma diferença tão grande. Acho que você citou esses casos e eu vira e mexe quando eu tô treinando na USP aos sábados, que a gente sabe que são os treinos mais desgastantes. Eu também procuro fazer isso sempre. Já corro sem fone para caso aconteça alguma coisa, eu vejo alguma coisa, conseguir conversar com a pessoa. Então, sejam mais humanos no dia a dia de vocês na prática do esporte. Vai ser tudo mais legal e divertido. Isso aí, Doc. Muito obrigado. Eu agradeço. Tenho certeza que a galera que está do outro lado vai aprender muito, principalmente questão de doping, lesões. Acho que são informações que você não deve parar de falar, tá? Continue, por mais que eu sei que tenham críticas aí, pessoas que não são adeptos a trazer esse assunto, essa pauta à tona, mas continue, parabéns por se posicionar. Acho que é tão difícil hoje em dia isso na internet. E é por isso que você é essa referência que você é para nós que praticamos esporte. Parabéns. Obrigada. É isso aí. Feliz. Pessoal, mais um entregue. Cenário novo. Não, tô brincando. Esse aqui é só um cenário provisório. Consultório da doutora Ana. Vocês que não conhecem, venham de olho fechado. Procurem ela, ou aqui ou na Santa Casa, para quem não tem essa acessibilidade de vir até aqui. Mas se cuidem. O esporte não é só treino, não é só prova. A gente precisa cuidar de todo, né, o ambiente externo também pra gente estar bem e pra gente ter longevidade no esporte que a gente gosta, certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhece a doutora Ana, quer acompanhar ela no dia a dia, rotina de treinos, os filhos, ela brinca, nada, pula, viaja, atende. É uma super mulher. Então sigam ela lá, a rotina dela é muito bacana e vai inspirar muita gente que às vezes acha que tá puxado e não tá, não. É só a gente ajustar, querer e que dá pra fazer sim, né, Doc? Perfeito. É isso Foco. aí. Isso aí. Valeu, galera. Fiquem ligados. Muita coisa legal vai vir ainda. Tamo junto.